Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Gestão de Pessoas e Administração de Recursos Humanos. Eu sou a professora Mariciane Moraes Nunes, graduada, mestre em Filosofia, e, é claro, venho trabalhar com você esse tema importante que envolve humanização, porque quando trabalhamos com pessoas, precisamos muito mais do que técnicas, muito mais do que métodos, precisamos de humanização com essas pessoas. E por isso, quando se fala em gestão de pessoas, a primeira pergunta que pode nos aparecer é a seguinte: o que significa fazer gestão de pessoas? O que é gestão de pessoas? Quais os processos envolvidos na gestão de pessoas e na administração de recursos humanos? E você vai perceber ao longo do nosso curso que nós temos vários processos e, é claro, estudaremos cada um desses processos. Nós temos, por exemplo, o processo de agregar pessoas. Agregar, como diz a palavra, significa trazer as pessoas para as organizações. Além do processo de agregar pessoas, temos o processo também de manter essas pessoas na empresa, quer dizer, criar políticas e formas de manter as pessoas na organização. Temos o processo de recompensar as pessoas dentro da organização, desenvolver, monitorar, enfim, os mais diversos processos têm a ver com a gestão de pessoas. Mas por que se pensa em gestão de pessoas? Porque por muito tempo se ficou pensando na história quais os capitais que fariam parte de uma organização. E, por exemplo, nós sabemos que uma organização tem seu capital financeiro, tem seu capital tecnológico, mas ela tem um capital que, segundo o Chiavenato, e Dalberto Chiavenato, que é o autor do nosso livro básico do curso Gestão de Pessoas, as organizações têm pessoas. É o capital das pessoas que constrói as organizações. As pessoas que dão vida, dinâmica, inteligência, competência, habilidade para os negócios de uma organização. Claro que se fica pensando que para uma organização se desenvolver, ela precisa de produtos e ela precisa de serviços e ela precisa vender, atrair o consumidor. Mas ora, quem vai produzir, quem vai deixar esses produtos com qualidade? É o empregado, é a pessoa. E hoje não se vê mais a pessoa apenas como um empregado, mas se vê como um parceiro de negócios. Por isso as pessoas são fundamentais. E ainda, quem vai atrair em última análise o seu cliente, o seu consumidor? São as pessoas novamente. Por isso nós poderíamos dizer que as pessoas são o centro de uma organização. E mais do que isso, não é uma via de mão única, ou seja, só a empresa porque as pessoas precisam da empresa, ou só as pessoas porque a organização precisa das pessoas. É uma via de mão dupla. Por quê? Empresas e organizações se relacionam. As pessoas, e se você pensar também, se você olhar para a sua história e sua experiência, você vai ver que você passa muito tempo no seu ambiente de trabalho. Nós passamos muito tempo no ambiente de trabalho. E por isso esse ambiente de trabalho precisa de alguma forma ser saudável, ser equilibrado, com uma boa gestão, uma boa liderança. Precisa ser um ambiente favorável para o nosso desenvolvimento, sucesso profissional. Mas além disso, além de que as pessoas passem muito tempo nas organizações, as organizações precisam das pessoas para se desenvolver, para crescer no mercado, serem competitivas. E por isso nós dizemos que a empresa precisa de muitas pessoas. E essas pessoas, elas são colocadas em alguns grupos. Por exemplo, um grupo de pessoas que favorecem muito as organizações são os fornecedores. Quem são os fornecedores? Os fornecedores são aqueles que oferecem matéria-prima, insumos básicos para que a organização possa desenvolver os seus serviços. O que seria de uma organização ou de uma empresa, seja ela qual for,
se não tivéssemos os fornecedores, aqueles que oferecem a matéria-prima. Por isso, é importante ter uma boa relação com esse grupo de pessoas. Mas além dos fornecedores, nós temos os acionistas. Quem são os acionistas? São aqueles que investem na organização. Portanto, lhe dão o aporte necessário, ou se quiserem, o suporte necessário para o desenvolvimento dos negócios. Além dos fornecedores, dos acionistas, nós temos também os empregados. Mas qual é a importância dos empregados? Os empregados são aqueles que colocam a sua energia à disposição, as suas competências, seus conhecimentos, suas habilidades. Portanto, são os que trabalham na organização. E já dizia antes, não são mais apenas empregados, mas são parceiros de negócios, e depois nós vamos entender qual é o sentido de ser um parceiro de negócios e não mais apenas um empregado. E temos também os clientes e consumidores, um outro grupo importante de pessoas que são aqueles que consomem, são aqueles que chegam, são aqueles que aproveitam do produto que essa empresa está produzindo. Enfim, são aqueles que precisam ser tratados com bastante qualidade. Clientes e consumidores, eles dão vida ao negócio. Mas Chiavenato nos diz que, na sua obra Gestão de Pessoas, ele nos diz que o parceiro mais íntimo de uma organização são os empregados. Quer dizer, todos os outros são importantes, sem dúvida nenhuma, mas o empregado é o parceiro mais íntimo de uma organização. Por quê? Porque é ele que, em última análise, confere competências, habilidades, conhecimentos, vida dinâmica às organizações. Importante perceber que empregados, parceiros de negócios e organizações estão em constante relação. E por isso nós dizemos que em uma empresa precisamos tratar as pessoas, primeiro, como seres humanos. Por isso não é possível falar em gestão de pessoas, ou administração de recursos humanos, ou função do RH, que aliás se chama recursos humanos, justamente porque as pessoas devem ser vistas como seres humanos. Pessoas não são máquinas, não são robôs, não são recursos que uma empresa pode manipular para o seu lucro ou para a sua competitividade. Pessoas são seres humanos, são diferentes entre si, têm competências, têm habilidades específicas, uma energia, uma disposição própria que é colocada a serviço dessa organização, mas precisam ser vistas como seres humanos. Portanto, é muito diferente enxergar uma pessoa como um ser humano, participante, pensante, sujeito naquela organização, do que enxergá-la como um robô. Alguém que apenas obedece às regras que ali são estabelecidas, alguém que apenas, digamos assim, é passivo e realiza o trabalho que lhe ordenam realizar. Ele é ser humano. Mais do que isso, pessoas devem ser vistas como ativadores inteligentes da organização. Perceba, nós temos duas palavras importantes aqui. Pessoas são ativadores inteligentes. Quer dizer, pessoas não são inertes, estáticas, neutras, paradas, passivas, robotizadas. Pessoas são dinâmicas, pessoas são ativas, pensantes, dão ideias, têm criatividade. Mas tudo isso precisa ser acompanhado de uma liderança que permita esse trabalho, que permita que essas pessoas, como ativadores inteligentes da organização, participem realmente dessa organização empresarial. Por isso, pessoas são seres humanos, ativadores inteligentes de uma organização, mas também pessoas têm outra característica, e essa é importantíssima. Essa característica, ela foi sendo transformada desde, nós poderíamos dizer, não temos muito tempo, recentemente, mas se começou a pensar nas pessoas não apenas como recursos de uma organização,
não são apenas recursos de uma organização. Pessoas são parceiros de negócios. É muito diferente, porque enxergar as pessoas apenas como recursos de uma organização significa muitas vezes que esses recursos servem aos objetivos apenas da organização, mas muitas vezes não se pensa no retorno, na recompensa, na valorização dessas pessoas. Mas enxergar as pessoas como recursos humanos e parceiro de negócios, isso muda totalmente a visão. Quer dizer, as pessoas são parceiras no negócio de uma organização. A organização se torna competitiva, dinâmica, desenvolve seu negócio à medida que também consegue gerir melhor as pessoas, administrar melhor as pessoas ao longo do seu desenvolvimento.